Lucas Esteves foi anunciado pelo Fortaleza, então a gente já começa com a pergunta logo de cara. Problema na lateral. Foi resolvido? Meu amigo, isso foi um tema muito importante que a gente citou, inclusive, na live do GT, a última live que você acompanhou nessa noite de terça-feira. Afinal, o Fortaleza, com a chegada do Lucas Esteves, praticamente fecha ali o seu quarteto de laterais, né? A gente fica com Tinga e Dudu ali pelo lado direito, Dudu ainda faltando só o anúncio oficial, e a gente tem o Lucas Esteves fazendo companhia ao Bruno Pacheco, né? Que veio lá do nosso rival. E aí a gente começa a fazer umas comparações. Será que o Lucas Esteves chegou para ser titular? Bom, a gente já estudou bastante sobre o Bruno Pacheco até aqui, quando ele veio para o Fortaleza. O Tinga a gente já conhece de longa data. E o Dudu, a gente está nessa expectativa aí também de ver como é que vai ser. Então, acho que cabe a gente fazer um pequeno debate, a gente trazer números aqui na tela, mapa de calor e comparar um pouco para entender quem é esse Lucas Esteves e como ele pode se encaixar aqui no Fortaleza. E se esse duelo contra os outros laterais, quem é que vai ganhar e quem vai estar na titularidade ali no começo da temporada. E assim, eu não quero perder tempo, eu quero que a gente comece logo esse debate e eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder dar início a mais esse vídeo aqui do Glória e Tradição. Pois bem, vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar aquela artezinha que a gente faz, né, sobre o elenco do Fortaleza até aqui. Esse aí é o elenco do Fortaleza. O Fernando Miguel, goleiro, né, o João Ricardo, que também foi anunciado, Luan Poli, também fechando esse trio de goleiros. Na lateral direita e lateral esquerda, eu vou deixar para a gente falar por último, afinal, o tema deste vídeo, né? Temos também ali na zaga Brits, Benevenuto, Sebadios, Tite e Abraão. Tem que lembrar que o menino Abraão também é uma opção nessa temporada. No meio campo a gente tem o Ronald, tem o Hércules, Lucas Sacha, Zé Wellison, Lucas Crispim, Caio Alexandre e Christian Bernardi também já chegou, já treinando no PC. E no ataque a gente tem Thiago Galhardo, Silvio Romero, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha, Coutinho de Pietri e Pikachu. E eu deixaria o Lucero marcado, afinal é uma especulação até o momento. Mas até desculpa aqui um pequeno de um pouco problema de tosse, mas logo logo melhor. Vamos falar das laterais. Afinal, o mais importante do Fortaleza nesse momento, né? A gente tem o Tinga como um cara que já está estabelecido no Fortaleza, a gente já conhece demais. O Tinga jogou aqui em 2015, está numa sequência do Fortaleza desde 2018 e acho que dispensa apresentações. Sabemos de sua qualidade defensiva, jogou de zagueiro por um período, sua saída de bola é excelente, só evoluiu nas últimas temporadas. O Tinga é um jogador assim que é impressionante como ele no Fortaleza consegue uma evolução constante, né? Ele nunca para de melhorar os seus atributos defensivos e ofensivos, né? Um cara até que sempre ficou conhecido por participar de jogadas ofensivas. Foi dele o passo de cabeça para o gol do Cassiano, foi dele o gol em Clássico Rei. O Tinga já fez gol de título, né, de Campeonato Cearense. Então, um cara que a gente já está acostumado e dispensa apresentações. Dudu também chega e ele tem uma análise um pouco semelhante da do Lucas Esteves, então vou segurar um pouco aqui o nome do Dudu. Bruno Pacheco veio do nosso rival. Bruno Pacheco a gente sabe que é um cara que tem características importantes para o que o Fortaleza precisa, né? É um lateral esquerdo. Eu não sei se a gente pode utilizar o termo lateral esquerdo clássico, né? Até porque a primeira pergunta seria o que é um lateral esquerdo clássico? Acredito que o nosso querido Bruno Pacheco é aquele jogador que defensivamente ele consegue entregar bastante, no ataque ele consegue também dar um suporte ofensivo, é um jogador muito interessante, tá? E muito bom também na bola parada, assim, na bola de lançamento. Ele é um cara que também se destaca, fez muito isso no rival, chegou a fazer também no período que jogou na Chape, mas é um jogador que a gente sabe que pode ajudar bastante e acho que o fator que contribui mais para essa negociação é um jogador que é acostumado com a Série A. Isso é um fator primordial, um cara que tem rodagem na primeira divisão, então é algo que a gente necessariamente precisava para essa altura do campeonato. Chegamos aqui na questão do Lucas Esteves, né? Até se assemelha um pouco do Dudu. Dudu a gente até pretende fazer um vídeo específico para ele, mas a gente pode adiantar, um jogador interessante, pô, ali tem características ofensivas bacanas, defensivas também, tem muito a agregar ao Fortaleza, mas vamos focar aqui no Lucas Esteves. O Lucas Esteves, antes de tudo, ele estava jogando na MLS, né? Antes ele teve uma passagem pelo Palmeiras, uma passagem. É um jogador, assim, antes de tudo, você vê que eu tenho sim que fazer algumas ressalvas, né? Mas a do Lucas Esteves eu acho bem necessária, afinal, ele é um jogador jovem ainda, ele só tem 22 anos.
e isso dá uma margem de evolução muito grande. Até por isso, eu vou colocar aqui alguns números da última temporada dele lá nos Estados Unidos, onde ele estava jogando no Colorado Raptors pela MLS. Fez muitos jogos ali contra os clubes da América do Norte, e eu acho que é importante a gente colocar aqui para poder vocês entenderem um pouco. Esses são os números dele na última temporada, tá? Fez 32 partidas, jogou bastante. A gente sabe que a MLS tem um período que ela para, né? Não tem jogos no calendário, mas é bacana a gente ver que ele é um cara que teve uma grande constância aí durante o campeonato. Fez 30 jogos pelo torneio, 2 jogos pela Liga dos Campeões da CONCACAF, e nesse meio tempo ele conseguiu ainda fazer um gol e uma assistência lá na MLS. E aí você pergunta, tá, Felipe, mas eu queria entender um pouco do desenvolvimento do Lucas Esteves. Eu vou colocar agora aqui na tela para a gente poder continuar essa análise, o mapa de calor dele nessa última temporada. Depois a gente até compara com os números o mapa de calor dele da temporada de 2021, tá? Afinal, é uma sequência que ele está fazendo lá na América do Norte. Vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem acompanhar, e esse aqui é o mapa de calor do Lucas Esteves, preenchendo muito bem o lado direito, o lado esquerdo do campo, um cara que está presente no campo defensivo na mesma intensidade que está também no campo ofensivo, um jogador muito interessante, um jogador que participa muito também dessa parte mais à frente do gramado. Vocês agora vendo o mapa de calor, já tem um pouco dessa ciência. Agora eu vou só recuar um pouco aqui para mostrar os números dele. Acho que vai dificultar um pouco aqui para poder acompanhar a leitura, mas a gente pode ver que aqui atributos ofensivos do Lucas Esteves ele se destaca bastante. Ele é um cara que tem uma média boa de dribles bem-sucedidos, ele tem uma média ok de disputas de bolas vencidas, ele meio que pela metade, ele tem duelos ganhos no chão também com números interessantes, duelos aéreos dominando inclusive nesse quesito. É um cara que realmente no campo ofensivo ele ajuda bastante, tá? Ele pode ser muito útil nesse tipo de atributo. Até se a gente olhar um pouco também aqui as características de passe dele, a gente vê que ele acerta passes certos por partida, uma média, uma porcentagem mais de 75%, ele de 78%, passes no próprio campo 84%, passes no campo de ataque, mais da metade dos passes ele acaba acertando, bolas longas ele também tem uma porcentagem interessante. Então ele é um jogador que ofensivamente pode ajudar muito o Fortaleza. E é isso que eu acredito que vai ser um grande ponto de interessante para a gente ver nessa temporada. Por quê? Os problemas que a gente encontrou nesse último ano era que o Fortaleza estava meio que limitado na figura do Juninho Capixaba, que acabou evoluindo até o final da temporada e ofensivamente se tornou primordial. A gente precisava mesmo do Juninho Capixaba nos jogos do Fortaleza. Agora, para 2023, a gente tem 2 laterais que, do lado esquerdo, podem fazer meio que uma junção de características, porque a gente tem o Bruno Pacheco, que consegue dar um bom suporte ofensivo, mas defensivamente também ele é muito bom, e tem o Lucas Esteves, que defensivamente também é muito presente no campo, mas ofensivamente ele parece mais insinuante, ele parece mais para cima. A gente viu as estatísticas de drible dele, por exemplo, que são muito boas. Então eu acredito que o Fortaleza traz jogadores com características que eram necessárias, que faltou para o Fortaleza ter aqui no ano de 2022, e aí em certos momentos da temporada, meu amigo, a gente sentiu falta. A verdade é essa, sentimos falta de jogadores que possuíam esse tipo de atributo, e eu acredito que dessa questão do lado esquerdo a gente já tem uma solução. Acredito que tanto o Bruno Pacheco quanto o Lucas Esteves vão ajudar muito, principalmente conhecendo um pouco mais do novo lateral esquerdo do Leão. E aí, o que você achou desse vídeo? Você concorda? Você discorda? Fique à vontade para comentar e a gente entender um pouco desse lado do campo tão primordial para Fortaleza. Já repito, 2022 a gente viveu um caos ali do lado esquerdo, só tinha praticamente o Juninho Capixaba. E agora a gente já começa a temporada com 2 jogadores muito interessantes e que podem ajudar muito o nosso Leão, tá? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente aí embaixo, quero ver um pouco da sua opinião, ver se você concorda, discorda e o que você achou dessa montagem do Fortaleza, principalmente na lateral esquerda, ok? Mais tarde tem live no GT, amanhã seguimos com mais vídeos e você pode continuar acompanhando aqui no nosso ritmo de sempre, ok? Como de costume, como eu sempre digo, até mais.